Oi gente, voltei, eu sou a Ju Palermo e este é o vídeo número 2 do livro Quincas Borba. Isso é pra vinheta, tá? Você tá rindo? Muito bem, se você não viu a parte 1 desse vídeo, talvez você se sinta meio perdido aqui, então vai lá no canal, volta a ver a parte 1 primeiro. Se você já viu, seja bem-vindo de volta. Eu vou parar exatamente do ponto que eu comecei, vou começar exatamente do ponto que eu parei lá na parte 1, tá? O nosso amigo Rubião é um burguês inútil, né? Ele tem muito dinheiro, ele não trabalha, ele passa os dias fazendo o quê? Vários nada. Quem me dera, Deus me livre, quem me dera, né? Uma coisa meio que o Brás Cubas tinha também. No capítulo 80, que foi onde a gente parou lá na parte 1, ele vai dizer assim, Rubião não tinha que fazer para matar os dias longos e vazios e as sessões do júri, a Câmara dos Deputados, a passagem dos batalhões, dava grandes passeios, fazia visitas desnecessárias, à noite ou ia aos teatros, fazia visitas desnecessárias à noite ou ia ao teatro, sem prazer. A casa era ainda um bom repouso ao espírito, com o seu luxo rutilante e os sonhos que vagavam no ar. Ultimamente ocupava-se muito em ler, tipo, ele não tinha muita coisa para fazer. Ele vai ter uns delírios muito loucos aí, ele fica escrevendo como se ele fosse Marquês de Barbacena. Eu não sei se está dando para ver aqui, Barbosa, essa parte, dá para ver, mais ou menos? Agora... Ele fica escrevendo o próprio nome, Marquês de Barbacena, que nem você quando é adolescente, que você fica escrevendo o seu nome com o sobrenome do crush, pra ver como seria se casasse com ele. E o livro tem essa disposição gráfica mesmo, né, dele colocando o nome várias vezes, escrevendo várias vezes. Deu? Ele não tem nada pra fazer. Porra nenhuma pra fazer, então ele passa os dias nesses devaneios muito loucos aí. Bom, o que vai acontecer, continuando o nosso resumo e avançando um pouco, é que a dona Maria Augustina morre, que é a mãe da Maria Benedita, né? E o Palha sugere, fala, escuta, Rubião, por que você não casa com essa moça, Maria Benedita? Ela é bonita, ela é jovem, prima da Sofia, né? Rubião pensa, não seria de todo mal. Nesse momento, Freitas, que é aquele amigo do Rubião, que a gente citou só lá no começo, ele fica doente e o Rubião dá dinheiro pra mãe do Freitas, né? Você vê que o Rubião não tem limite com o dinheiro dele, ele é bondoso, ele é caridoso, ele tem dó das pessoas, ele investe no Jornal do Camacho, ele dá dinheiro pra mãe do Freitas, enfim, tudo mais. É bom que tem uma frase sensacional que termina o capítulo 5, 6, 7, 8, 86, que ele diz, era tão bom não ser pobre, né? Ah, que alegria que é ter dinheiro. Muito bem. O que vai acontecer depois é a história do motorista. Ele pega um carro com o motorista, e esse carro é sempre carroça, né? Carruagem, enfim. E o cara fala pra ele, o senhor tá indo naquele bairro? Eu vi outro dia um moço também, moço bonito, veio encontrar com uma mulher, e eu percebi que era um encontro secreto, porque o moço veio tentando disfarçar, e o Rubião fica com isso na cabeça, fala, mano, era Sofia e o Carlos, tenho certeza que era Sofia e o Carlos. E a gente, por alguns capítulos, nós leitores, a gente também tem certeza, né? Porque é o lugar perto da casa da Sofia, o cara foi buscar, o motorista foi buscar esse moço que era muito bonito na rua, que é onde o Carlos Maria mora. Você fala, você tem certeza, é a Sofia e o Carlos. Fica essa dúvida por alguns momentos. Aí a Sofia, ela abriu uma instituição de caridade, é uma comissão de senhoras para fazer caridade, e aí ela pede e o Rubião dá dinheiro para ela também. O Rubião sempre dando dinheiro, para qualquer um que pede ou que precisa. E aí um dia ele tá na casa dele de boa e um menino de recados vem trazer um recado da Sofia, um bilhete da Sofia para ele sobre essa história da comissão. Só que quando o menino vai embora, ele deixa cair uma carta que a Sofia mandou. E era uma carta pro Carlos. Como assim? Nessa época você tinha um menino de recados. Menino, vai cá, leva esse recado ali pro Carlos, pro Rubião, depois você leva essa carta pro Carlos, pro senhor Carlos Maria. E ele foi na casa do Rubião, entregou e saiu correndo e deixou justo na casa do Rubião cair. Aí o Rubião, era ela. Certeza que era ela e o Carlos que estavam se encontrando escondido, que o cara falou. Tá mandando cartinha pro Carlos, só que ele não abre a carta, meu amor. Você não teria aberto? Eu teria aberto na mesma hora, falei o que era. Ele não abre. Ele guarda e ele fica se martirizando. O que será que a Sofia tinha pra dizer pro Carlos? Por que ela tá mandando uma carta pra ele, né? Bom, ele não abre a carta e nesse meio tempo
tempo, o Camacho, que é aquele amigo dele da política, sugere que ele devia tentar concorrer a deputado, que ele devia ser deputado. Ele pensa no assunto, não sei, na verdade ele não é um homem da política, né? Nesse tempo morre o Freitas, né, aquele amigo dele que estava doente, que ele deu dinheiro para a mãe, e ele pensa em devolver a carta. Ele fala, eu vou até a casa da Sofia e vou devolver essa carta para ela. E ele vai até a casa dela, e ela estava sozinha, o marido não estava, porque o marido provavelmente está trabalhando, né, para aumentar os negócios, coisa que o Rubião tá cagando, que ele não faz porra nenhuma. E ele fala, a senhora é minha desgraça, a senhora desgraçou minha vida, a senhora sabe que eu gosto da senhora, eu já falei, e aí agora, olha só o que você fez. Ele começa a falar alto, ela fala, o que você tá falando? Ele tira a carta do bolso, fala, aqui, olha o que caiu na minha casa, o moleque de recado deixou cair, a senhora tava mandando uma carta pro Carlos Maria. E ela na hora fica pálida, fica branca. Carta? Que carta? Aí ela, não tem problema, abre, você pode ler aqui na minha frente. Ele fala, eu não vou ler nada, e vai embora. Como que ele vai embora? Porque agora que a gente já sabe o que tá escrito na carta, ele não quer saber e vai embora, e a gente fica louco. Ainda bem que a gente não fica tão louco, porque logo depois a Sofia lembra, fala, porque na hora ela gela, que ela fala, gente, que carta é essa? Eu não lembro de ter escrito essa carta. Mas logo depois ela lembra, não, isso aí era a carta sobre a comissão das senhoras, lá o bagulho da caridade, que ela estava pedindo pro Carlos também ajudar. Então não era realmente nada demais. Mas ela pensa, por que que o Rubião achou que era? Tá desconfiando de mim? Será que eu demonstro que acho o Carlos gatinho? Fica uma questão aí, o tanto quanto não explicada. O próprio Rubião fica envergonhado, né? E assim, o narrador fala com a gente, mas e aquela história? Você tá se perguntando, leitor, e aquela história do cara que foi encontrar a mulher? Não era nada, era só uma coincidência. Não era a Sofia, não era o Carlos. Nunca aconteceu nada entre eles, né? Era só uma grande coincidência e a cabeça muito louca do Rubião. E o Rubião fica com muita raiva, porque ele tem certeza que a Sofia tá tendo algum teretetê com o Carlos, e ele fica muitos meses sem ir até a casa deles, não vai à casa do Palha, porque ele não quer encontrar a Sofia, porque ele acha que a Sofia de fato tá traindo o marido com o Carlos, mas mais grave do que isso, né? Ela não quis nada com ele, mas ele acha que com o Carlos ela tá tendo alguma coisa e ela não tá, na verdade. E aí, um dia ele vai, né, trabalhar, encontra o Palha, o seu sócio, e aí o sócio começa a falar pra ele, olha, seu dinheiro tá rendendo cada vez menos, porque o próprio narrador diz, o Palha sabia muito mais do dinheiro e dos negócios do Rubião do que ele não entendia nada de dinheiro, né? Ele ia tirando direito, tirando, e gastando aqui, investindo na sociedade, dando dinheiro pra um, dando dinheiro pra outro. E aí ele fala, escuta, eu não sei o que tá acontecendo, você não sai mais há muito tempo com a gente, né? Ele fala, não, tá tudo bem. E ele fala, escuta, preciso tirar um pouco de dinheiro. E o Palha parece preocupado de verdade. Ele fala, escuta, seu dinheiro já não rende como antes, toma cuidado, né? E o Cristiano, o Rubião não quer saber, me dá o dinheiro, é isso, vou gastar mesmo e que se dane. No capítulo 112, a gente tem um exemplo de metalinguagem, né? Que é quando o autor vai falar do próprio livro. E ele começa o capítulo 112 dizendo assim, aqui é que eu quisera ter dado a este livro o método de tantos outros, velhos todos, em que a matéria do capítulo era posta no sumário, de como aconteceu isto, assim e mais assim. Porque nos outros, por exemplo, no Brás Cubas, os capítulos têm nomes, né? Tem títulos, o delírio, de como não me tornei ministro de Estado, e assim por diante. Ele fala, tá vendo, aqui eu queria ter título, devia ter colocado o título, mas não botei só número nos capítulos. Então, é uma certa reflexão metalinguística que ele faz nesse momento. Bom, o Rubião não vê a Sofia há muito tempo, ele tá com raiva, porque ele acha que ela tá tendo caso com o Carlos, e aí um dia o Cristiano chega e fala, escuta, eu sei que faz tempo que você não vê a gente, né, não sei o que aconteceu, mas assim, é aniversário da Sofia, você esqueceu? Se você puder pelo menos se dignar passar lá pra tomar uma xícara de chá, pelo menos, né? Aí o Rubião pede desculpa, fala, não, desculpa, preciso pegar um dinheiro aí. E o Palha fala, mano, mas seu dinheiro, cuidado com o dinheiro. Mas já desiste, na verdade, também. Ele já tentou alertar o Rubião tantas vezes e o Rubião cagou. E ele dá o dinheiro, ele nem protesta mais. E com esse dinheiro, o Rubião compra um lindo diamante pra Sofia, né? Brilhantes, na verdade, pra ela. E aí, quando ela recebe o brilhante, ela pensa, aquele homem me adora, né? E ela gosta de ser adorada pelo Rubião, mesmo que ela não queira nada com ele. Ela gosta de que ele goste dela.
mesmo que ela nunca queira dar nenhuma esperança pra ele. E no caso dela não é só porque o marido pediu, porque o marido tem negócios, é porque ela gosta de se sentir querida, de se sentir desejada, de se sentir adorada, mesmo que seja por um cara com quem ela não tem a menor intenção, né? Eu acho isso uma puta do sacanagem, mas eu conheço um monte de gente que é assim, né? Que alimenta as falsas esperanças dos outros só pra se sentir amada. Olha como o Machado é foda e mergulha de fato na alma humana quando ele faz essa descrição da Sofia, por exemplo. Bom, a Sofia acaba contando a história, o Rubião vai lá então, né, depois ele manda o presente, depois ele vai, e ela acaba contando pra ele da carta, fala, meu, aquele dia você ficou puto, ó, não tem nada a ver, uma carta sobre as senhoras, como eu tinha conversado com você, eu não sei de onde você tirou essa ideia, tá tudo muito bem, para de loucura, inclusive Carlos Maria e Maria Benedita vão se casar. E o Rubião assusta, né? Porque ele lembra de uma época que o Palha chegou a dizer que seria legal casar Maria Benedita com ele, e agora Maria Benedita e Carlos vão se casar, o que aconteceu? E aí tem uma coisa que é muito realismo, né? Que tá no capítulo 116. Sabemos que a moça não era bonita. Ele tá falando da Maria Benedita. Pois estava linda, a força de felicidade. A natureza parecia haver posto nela suas mais finas ideias. Então, o que acontece ela não era bonita, isso é o realismo falando, eu não vou idealizar, mas ela estava bonita porque ela estava tão feliz com essa história de casar com o Carlos, que ela sempre quis. E aí, na verdade, ele vai dizer, tudo isso aconteceu por causa da Associação de Senhoras, de Caridade, a Comissão de Senhoras, e isso inclusive tem a ver com uma epidemia que aconteceu lá em Alagoas, porque o que aconteceu? Como aconteceu a epidemia em Alagoas, as senhoras se juntaram para fazer caridade, numa dessas, a Sofia conheceu Dona Fernanda, que era uma prima de Carlos. Essa Dona Fernanda é que vai orquestrar o casamento todo. Ela conhece a Maria Benedita, percebe que a moça está apaixonada por alguém, mas não sabe quem é, tenta ajudar. Ela queria casar o Carlos há muito tempo, com uma galera do Sul, que ela conhecia, de Pelotas. E o Carlos não queria casar, porque ele é bom vivant, porque ele é garanhão, porque ele é bonitão, porque ele se acha o máximo. E aí quando ela descobre que a menina, na verdade, ela adquire a confiança da Maria Benedita e descobre que a Maria Benedita gostava do Carlos Maria, ela pensa, tá aí. E ela que orquestra, arquiteta tudo pra casar os dois. Mas antes do narrador contar tudo isso pra gente, no capítulo 117, eu sou muito ruim com numerais romanos. No capítulo 117, ele conta uma historinha que eu acho tão sensacional. É a história do bêbado e da choupana pegando fogo. Eu coloquei aí pra você. Ela diz assim, ó. Era uma vez uma choupana que ardia na estrada. A dona, um triste mulambo de mulher, chorava o seu desastre a poucos passos, sentada no chão. Senão quando, indo a passar um homem ébrio, ébrio é bêbado, né? Contrário de sóbrio. Então um homem ébrio viu o incêndio, viu a mulher, perguntou-lhe se a casa era dela. É minha, sim, meu senhor, é tudo que eu possuía neste mundo. Dá-me então licença que acenda ali o meu charuto. Qual que é a história? A casa da mulher tá pegando fogo, né? E ele, é sua essa casa? Você acha que ele vai querer ajudar? Ela fala, sim, ele... A senhora dá licença de acender meu charuto? Na sua desgraça. E ele termina o capítulo dizendo, né? Não termina não, ele diz, não é preciso estar embriagado para acender um charuto nas misérias alheias. E essa frase é sensacional. Pô, pegou fogo a casa da mulher, coitada, mas pelo menos eu posso acender o meu charuto. A desgraça dela pode ser de algum proveito para mim. E ele termina o capítulo dizendo o respeito que aquele bêbado tinha ao princípio da propriedade, a ponto de não acender o charuto sem pedir licença à dona das ruínas. Ele diz nesse capítulo que as catástrofes são naturais e até necessárias, porque no caso, com a história da catástrofe em Alagoas, as senhoras se reuniram, Dona Fernanda conheceu Sofia, conheceu Maria Benedita, e enfim, vai acontecer o casamento, porque ela que acaba orquestrando o noivado todo, e o casamento vai acabar sendo bem rápido. É muito bom também ter uma frase que ela diz no começo do capítulo 119. Um marido, ainda mal, é sempre melhor que o melhor dos sonhos. É bom casar logo, mesmo que o marido não seja bom, porque precisa casar. E a gente lembra da Dona Tunica, solteirona, que a gente falou na parte 1, que não se casou e tem quase 40 anos, né? Carlos Maria e Maria Benedita se casam e vão-se embora. 3 meses depois, vão morar na Europa. E aí o Palha resolve que ele quer terminar a sociedade com o Rubião logo. Por quê?
Porque ele já ganhou muito dinheiro, cara. Ele tá muito bem. E o Rubião não tem tino para os negócios. E o Rubião tá começando, a fortuna dele tá começando a rarear. E ele não quer se ver associado com o Rubião. Então ele dá um jeito, ele não precisa mais do Rubião. Ele já enriqueceu muito às custas do Rubião. E não necessariamente roubando o dinheiro dele, não é isso, mas através do capital que o Rubião investiu, ele, como é muito bom, trabalhou e cresceu, e ele tá rico, ele não precisa mais do Rubião, ele quer terminar a sociedade. O Rubião não é mais útil para ele, né? Ele é muito bom de negócios, diferentemente do Rubião, e agora ele quer se livrar, na verdade, desse traste que é o Rubião. Bom, o Rubião vai começar a fazer mais amigos, ele se torna conhecido, é o homem do dinheiro, ele era discípulo de um filósofo e tal. E aí é muito engraçado porque esses amigos são tudo um bando de chupinza, cara. Os caras vão almoçar, vão jantar na casa do Rubião todo dia, até quando ele não tá lá. Porque tem essa, um dia eles estavam esperando, porque vão lá pra chupinzar, porque o cara tem dinheiro, né? E eles vão na casa do Rubião esperar ele pra janta. Aí um dia o Rubião não chega e manda recado, gente, desculpa, não vou chegar. Aí ele, e aí, a gente come, não come? Acho que tudo bem, né? Então vamos comer. E começam a comer sem ele lá. E aí todo dia, ao mesmo horário, esses caras vão lá pra comer de graça, estando o Rubião ou não. Eles começam a fumar os charutos do Rubião. Então é um bando de chupinza, né? Não são amigos de verdade ali. E aí a Sofia, agora que já está mais rica, é uma mulher um pouco mais influente, ela começa a cortar relações antigas com parentes e amigas que não tem tanto dinheiro, que não tem tantos modos, como não são mais refinados como ela. Então, a filha da putice, né? E essa burguesia que elevou-se e agora quer renegar suas origens e vai cortando esses laços que aprendem ao seu passado. Aí tem uma história de um passeio a cavalo, Rubião chama ela para dar um rolê de cavalo, eles vão passear, ele, ela e o Palha, tal, e ela sofre uma queda do cavalo, e ela fica muito preocupada, só que na verdade ela machucou só o tornozelo. Então assim, na hora que ela caiu do cavalo, a única coisa que apareceu foi o pedaço do pé dela. E em casa, o marido, o Cristiano, fazendo curativo, ele pensa, mas que pena que apareceu só o pé, né? Podia ter sido o joelho ou a perna, porque aí ia aparecer, e o Rubião ia ver as pernas bonitas da Sofia, e ele ia ter ciúme, ele tem inveja de mim. Continua o Cristiano com essa ideia. Ele queria que a mulher tivesse se exposto, que tivesse aparecido mais coisa dela, só pro Rubião ter inveja, né? Quer dizer, são pessoas terríveis, você pode pensar assim, né? Péssimas. Claro que a gente está falando do realismo, eu tô falando de personagens esféricos. O Cristiano é um filho da puta completo? Não é. Você lembra que ele tentou, apesar de tudo, alertar o Rubião sobre o dinheiro dele. O Rubião não quis ouvir, então, mas ele teve essa boa ação. Então, assim, ele é meio cretino, ele é meio escrotinho, né? E principalmente nesse caso, assim, de querer que os outros invejem a esposa dele, enfim. A gente chega... No capítulo 145, a gente chega em janeiro de 1870. E aí vão começar a acontecer umas coisas meio estranhas. A primeira coisa é que o Rubião chama um barbeiro para casa dele e manda tirar a barba, porque ele quer ficar parecido com Napoleão III. Eita, que coisa estranha que está acontecendo aqui. E aí... ele vai visitar a Sofia e ele aparece sem barba e ela acha estranho. E aí, contra os costumes da época, ele entra junto com ela na carruagem, só os dois. Uma mulher casada não entra com outro homem numa carruagem, né? E aí, dentro da carruagem, começa a acontecer uma conversa muito estranha, que eu quero que você leia comigo. É o capítulo 153. Olha aí. Sofia, disse de repente o Rubião e continuou com pausa. Sofia, os dias passam, mas nenhum homem esquece a mulher que verdadeiramente gostou dele. Ou então, não merece o nome de homem. Os nossos amores não serão esquecidos nunca. Por mim, está claro, e estou certo que nem por ti. Faz uma pausa, volta aqui comigo. Oi? Que nossos amores? Que porra é essa? Eles nunca tiveram nada. Do que ele tá falando, mano? Volta comigo, olha aí. Tudo me deste, Sofia. A tua própria vida correu perigo. Verdade que eu te vingaria, minha bela. Se a vingança pode alegrar os mortos, terias o maior prazer possível. Felizmente o meu destino protegeu-nos e pudemos amar sem peias nem sangue. A moça olhava-o espantada. Não te espantes, continuou ele. Não nos vamos separar. Não te falo de separação. Não me digas que morrerias. Sei que havias de chorar muitas lágrimas. Eu não, que não vim ao mundo para chorar, mas nem por isso a minha dor seria menor. Ao contrário, as dores guardadas no coração doem mais que as outras.
Lágrimas são boas porque a pessoa desabafa. Querida amiga, falo-te assim porque é preciso termos cautela. A nossa insaciável paixão pode esquecer esta necessidade. Temos facilitado muito, Sofia. Como nascemos um pro outro, parece-nos que estamos casados e facilitamos. Ela tá tipo, oi, gato, o que tá acontecendo? Do que esse homem tá falando? Ele está enlouquecido. Bingo, Sofia. Olha mais um trechinho desse capítulo. Volta lá. Ela diz, Senhor Rubião? Napoleão. Não, chama-me Luiz. Sou o teu Luiz, não é verdade, galante criatura? Teu. Chama-me teu. O teu Luiz, o teu querido Luiz. Ai, se tu soubesses o gosto que me dás quando te ouço estas duas palavras. Meu Luiz. Tu és a minha Sofia, a doce, a mimosa Sofia da minha alma. Não percamos estes momentos. Vamos dizer nomes ternos, mas baixinho para que os malandros da almofada do carro não escutem. Para que há de haver cocheiros neste mundo? Se o carro andasse por si, a gente falava à vontade e iria ao fim da terra. Era um delírio. Amor, Rubião está enlouquecida. Primeiro, ele mandou cortar a barba como Napoleão. Ele não sabe como ele chama. Ele acha que ele é Luiz Napoleão. E ele acha que ele tem um caso com a Sofia que nunca teve. O que está acontecendo aqui é que o Rubião está louco. Amor, o que acontece é isso. Rubião está louco. Completamente doente, maluco. E aí no capítulo 155 você tem: espalhou-se a nova mania de Rubião. Alguns não o encontrando nas horas do delírio, que ele tinha crises, ele tinha surtos, né? Às vezes ele achava que ele era Napoleão e às vezes ele estava de boa sendo Rubião. Às vezes ele surtava. É o clássico estereótipo do louco que acredita que é Napoleão, que já virou filme, virou propaganda, um monte de coisa. É isso aqui, o louquinho que acha que é Napoleão é o Rubião. Então, alguns não o encontrando nas horas do delírio, faziam experiências a ver se era verdadeiro boato. Encaminhavam a conversação para os negócios da França e do imperador. Rubião resvalava no abismo e convencia-os. Gente, não é possível, sério mesmo que ele tá achando que ele é Napoleão? Aí eu encontrar com ele, ele tava de boa, não tava em crise. E aí eles começavam, então, mas e a França? Como é que tá? E aí ele entrava no delírio, entrava em crise. As pessoas, gente, ele tá louco. E ele fica completamente louco. E com o tempo as crises vão piorando. Ele vai tendo crises mais frequentes e que duram mais tempo. Nessa loucura dele achar que ele é Napoleão. Os amigos da casa disfarçavam. Não falavam, mano, para, que Napoleão está louco. Era engraçado porque cada um tinha sua patente ali no exército. Ele chamava cada um por um nome, com uma patente militar, né? O Cristiano Palha acha engraçado, mas a Sofia não consegue rir, porque ela tem certeza de que ela é a culpada, de que por amá-la e só sofrer e nunca ser correspondido é que o Rubião ficou louco. E ela acha que o Rubião enlouqueceu por causa dela. Então ela não consegue nem ter, ela se acha a autora do mal, ela não consegue nem achar graça. Bom, chega uma carta de que a Maria Benedita está grávida e vai voltar para o Brasil, porque ela quer que o filho nasça aqui no Brasil, e a Sofia fica com despeito, né, porque onde é que já se viu? Casou com um moço bonito e agora tá grávida. A Sofia fica um pouco despeitada. E aí, a dona Fernanda fica muito preocupada com o Rubião. Fala, gente, esse homem tem que se curar. E ela vai conversar com os médicos e ela fala, eu acho que ele pode ser curado, né? Ela fala, Sofia, por que você não fala pro seu marido interceder por ele, procurar um médico, interná-lo, fazer alguma coisa? Pede pro Palha cuidar disso. E aí a Sofia conversa com o Palha, mas o Palha acha que era uma atrapalhação ter que cuidar do outro, que o acompanhar, e provavelmente de recolher e gerir algum resto de dinheiro que ainda houvesse, fazendo-se curador. Ah, é um aborrecimento dos diabos, é um filho da puta o Palha, né? Porque tudo que ele tem, ele deve ao Rubião. E agora que o Rubião tá doente, precisando de um amigo, ele, mas que saco, eu que tenho que cuidar? Eu que tenho que levar ele no médico, eu vou ter que cuidar do dinheiro dele. Ai, que saco, Sofia, não quero. E outra, vai que ele tem que ficar na casa de alguém, vai ficar aqui? Nós vamos recolher ele aqui em casa? Não dá, para que vai ser um saco isso. E o Palha aluga uma casinha menor, uma casinha pequena, e bota perto da praia, e o Rubião se muda para essa casinha pequena só com o Quincas Borba, o cachorro, né? Os amigos chupinzas começam a não aparecer mais, porque agora não tem mais o luxo pra eles e tá incomodando, porque o Rubião tá maluco, né? E aí eu acho tão triste essa parte. Ele diz no capítulo, e o capítulo é só isso, né? O capítulo 166.
falando sobre esses chupinzas que jantavam todo dia na casa dele, ele vai dizer: Rubião notou que eles não o acompanharam à casa nova e mandou-os chamar. Nenhum veio. E a ausência encheu de tristeza o nosso amigo durante as primeiras semanas. Era a família que o abandonava. Rubião procurou recordar se lhes fizeram algum mal, por obra ou por palavra, e não achou nada. A grande questão é que o Rubião não tem consciência, quando ele está são, de que ele tem crises de loucura. Então ele não entende o que está acontecendo. O que aconteceu? Por que meus amigos não vêm mais me visitar? Será que eu fiz alguma coisa para eles? Por que ninguém vem? Mandou chamar. Olha, gente, eu mudei, eu tô nessa casa aqui agora, venham. E ninguém vai. Por quê? Porque as pessoas só querem se aproveitar dele. Agora que ele tá maluco e mais pobre, mudou de casa, não tem nenhuma graça, né? É muita judiação. Eu morro de dó, escrevi nesse pedaço. Judieira, tenho dó. Nosso amigo Rubião aqui. A dona Fernanda começa a conversar com o médico, o Dr. Falcão, e o Falcão fala: mano, da onde que ele tirou essa história de Sofia, que ele fica falando da Sofia? Teve algum caso entre eles? Certeza que teve algum caso. A dona Fernanda fala: imagina, de onde você tirou isso? É certeza que teve caso. E ele diz, depois ele pensa: e se bobear, essa dona Fernanda aí também tá querendo ajudar, porque também teve caso com ele. E ele vai fazer uma paródia da frase famosa do Shakespeare e vai dizer: ah, entre o céu e a terra, Horácio, muitas coisas mais do que sonha a nossa vã filantropia e não filosofia. Ou seja, a pessoa tá querendo ajudar muito, é porque outro interesse escuso certamente ela tem aí. O Carlos e a Maria Benedita voltam da Europa, ela quer que o filho nasça no Brasil, né? E a relação deles é muito estranha, porque a Maria Benedita é completamente apaixonada pelo Carlos Maria e ele é apaixonado por ele mesmo e pela ideia de ela ser apaixonada por ele. Ele é muito escroto e é muito egocêntrico, só pensa nele. E aí a gente tem uma boa notícia, gente. Dona Tunica vai casar. Dona Tunica, a solteirona, arrumou um marido, né? É um bom marido, não chega a ser exatamente o melhor marido do mundo. Chamava-se Rodrigues. Eu tô tentando achar o capítulo que é isso, porque toda essa parte ele fica falando sobre a relação do Narciso, Carlos Maria, que só olha pra si, e a Maria Benedita, que é louca por ele, né? É capítulo 180. Dona Tunica vai casar. Custou, mas acertou. Achou por aí um noivo que a adora. E no fim desse capítulo ele fala do noivo. Chamava-se Rodrigues. Era mais baixo que ela, coisa que o retrato não dava. E empregado, uma repartição do Ministério da Guerra, viúvo, com 2 filhos, um que estava no batalhão dos menores, outro que era tuberculoso, 12 anos, condenado à morte. Que importa? Era o noivo. Não interessa os problemas, não interessa nada, só interessa que arrumou alguém pra casar. Foda-se, tá tudo bem, graças a Deus vai casar, né? Bom, os amigos pouco a pouco vão se livrando do Rubião, ninguém quer ser associado com uma pessoa maluca. E ele começa, como eu disse, os surtos começam a ficar piores e durar mais tempo. E ele sai na rua de braço dado com alguém, que ele imagina que é sua amada, e ele fala sozinho, e ele gesticula na rua, porque ele tá em surto achando que é Napoleão. E aí os moleques passam e começam a gritar: ô gira, que é ô maluco, ô! As crianças fazem bullying com ele. Ele no meio da rua, falando sozinho. E aí ele vê o povo, e ele, no delírio dele, acha que o povo tá aclamando a ele. Olá, tudo bem? Obrigado, obrigado. Mano, é diversão da galera. A galera da rua caga de rir dele. Um dos meninos que mais ri dele é o menino de quem ele salvou a vida lá no começo do livro. Lembra que ele salvou do atropelamento? É a ironia da vida, né? O moleque salvou a vida dele. Quer dizer, ele salvou a vida do moleque. E agora o moleque tá aí fazendo bullying com ele, gritando: aê, louquinho, fazendo bullying com ele no meio da rua, porque ele está completamente louco. Não tem mais como, ele vai ter que ser internado. E o Rubião é internado num hospício e o Palha tá rico, muito rico. Muito rico. Olha como a situação mudou, né? Rubião, que chegou no Rio de Janeiro, muito rico. Bom, nasce a filha da Maria Benedita com Carlos, é uma menina, e o Rubião já tá cada vez mais pobre, não tem quase nada de dinheiro. O dinheiro dele foi. Gente, que ele ganhou uma herança enorme, né? E o dinheiro dele foi embora quase que completamente. E aí, Dona Tunica, que vai se casar, 3 dias antes do casamento, o noivo morre. Oi? Pra você ver, gente, é o Machado de Assis, a ideia do Schopenhauer, né? É o pessimismo. Você acha que vai ser feliz? Ela sofreu a vida inteira porque ela queria se casar. E aí, no fim, quando arruma um noivo, 3 dias antes do casamento, o noivo morre. Não tem possibilidade mesmo de
de salvação para essa coitada dessa mulher. E aí o que acontece é que o Rubião fugiu. Eita porra, como assim? Fugiu da casa de repouso, fugiu do hospício. Onde que ele tá? Ninguém sabe o que aconteceu. A gente fica sabendo que o que aconteceu é que ele chamou o Palha, falou, preciso de um dinheiro aí. E ele tinha pouquíssimo dinheiro sobrando e o Palha deu dinheiro pra ele, porque ele falou, preciso fugir. E o Palha falou, vai. Porque o Palha quer se livrar dele, na verdade. E ele foge e ele volta pra Barbacena. Ele e o cachorro Quincas Borba. Então ele tá completamente louco, sem noção da realidade, pobre pra caralho, falando sozinho na rua, mendigo com o cachorro. E aí lá em Barbacena, ele não tem dinheiro, não tem porra nenhuma, ele e o cachorro, aí cai uma tempestade ainda pra ajudar, fica ele e o cachorro completamente alagados, no meio da rua, dormindo ao relento, sozinhos, e aí vem uma comadre antiga dele que o reconhece, vê que ele tá com febre, leva ele pra dentro de casa, e aí ele começa a delirar muito louco, fala das coisas de Napoleão, ela fica até com medo, fala, gente, o que será que tá acontecendo com esse homem? Manda vir o médico, que era o médico que cuidou do Quincas Borba, quando o Quincas Borba tava doente, e poucos dias depois ele morreu. Ele morre completamente louco, em surto, absolutamente pobre, enquanto Cristiano está riquíssimo, influente, poderoso no Rio de Janeiro, né? E aí o livro termina dizendo que o cachorro Quincas Borba também ficou doente. Ele fugiu desesperado quando o dono morreu, o segundo dono, que é o Rubião, e 3 dias depois ele amanheceu morto também na rua. E é assim que o livro vai terminar. Quincas Borba morreu no começo. Eu sempre troco os dois, caralho. Rubião morre aqui no final. Ele morre louco, pobre, sozinho, fudido, né? Então, ao vencedor as batatas, e ele repete isso enquanto morre, mas ele nem sabe o que ele tá falando, ele não entendeu, amor, porque pra ele não tem batata nenhuma. Se existe essa ideia do mais fraco se fuder e o mais forte, o mais adaptável sobreviver, o Rubião não é o mais forte, nem o mais adaptável. Desde o momento em que ele entrou no trem e contou pros dois, ganhei uma herança, né? Então o que acontece é que ele é o vencido, na verdade. De acordo com a teoria irônica do humanitismo, um precisa se fuder pro outro conseguir sobreviver e sobressair, que é o que acontece com a Sofia e com o Palha, né? Então o livro termina assim, Rubião louco, morrendo, sozinho, fudido, sem dinheiro, o cachorro desesperado 3 dias depois morre também, e o livro termina dizendo assim, eia, chora os 2 recentes mortos, se tens lágrimas, se só tens riso, ri-te, é a mesma coisa. O cruzeiro, que a linda Sofia não quis fitar, como lhe pedia Rubião, está assaz alto, para não discernir os risos e as lágrimas dos homens. É isso, morreram. Se você quer chorar, chora. Se você quer rir, pode rir. As estrelas estão muito longe, sabe o cruzeiro que o Rubião pediu para Sofia pensar nele? O cruzeiro está muito alto, ele não consegue nem distinguir se os homens estão rindo ou estão chorando. Se você não acha isso pessimista, é o que eu costumo dizer, vamos procurar uma terapia, porque puta que pariu, né? O livro termina num tom super melancólico, tá? Queria te lembrar que essa história, a gente tem referências, ela se passa de 1867 a 1872, é mais para você se situar, né? E uma última, eu acho que conforme a gente foi falando da história, a gente foi chamando a atenção para os aspectos que podem ser mais importantes. Tem uma última observação que eu quero fazer, que inclusive encontrei aqui na parte de análise desse livro, e que diz respeito à distribuição geográfica pelos bairros do Rio de Janeiro. Eu vou colocar aí na tela para você ver o que você acha, se você concorda. Vem comigo, ó. No romance, o deslocamento geográfico pela cidade acompanha as mudanças de condição social e psicológica das personagens. São 3 deslocamentos. Palha e Sofia mudam-se de Santa Teresa para Botafogo. Isso é no fim do livro, né? Quando eles enriquecem. B. Segundo deslocamento, o Major e a sua filha, Dona Tunica, mudam-se para um modesto sobrado na Rua dos Barbonos. E por último, Rubião de Botafogo para um casebre na Rua do Príncipe. No primeiro caso, enriquecimento. Nos outros 2, o contrário. A mudança para um palacete em Botafogo, propiciada pelo sucesso de Palha, consolida o esnobismo e egoísmo de Sofia, que passa a sentir repugnância pelos antigos amigos. Sofia se desloca do morro para a praia. Tem a referência de onde está
esse material, mas eu achei interessante essa referência da cidade do Rio de Janeiro, né? E é um vestibular paulista, claro, FUVEST, né? Claro que é prestado por pessoas do país inteiro, mas essencialmente, majoritariamente por paulistas. A gente não tem muito essa noção do Rio de Janeiro. Quem vive lá, e eu tive recentemente lá, a gente tem todos esses lugares históricos. Você pode visitar essas ruas, você pode passar por esses bairros, ainda tem muitos prédios antigos, então você sente essa aura, né? Eu acho que a gente aqui em São Paulo perde um pouco dessa referência da obra do Machado. É claro, aí não é por causa disso que você não vai entender. Eu não entendo o livro porque eu não sou carioca. É claro que não é isso. Mas o que eu tô dizendo é que um conhecimento da geografia da cidade do Rio de Janeiro ajuda nesse sentido. Eu acho essa análise interessante e quis trazer pra você, tá? De resto, amor, olha, eu li este livro em 3 dias. Eu tava de férias, mas eu fiquei 24 horas lendo? Não, tava passeando, fiz várias outras coisas. Por que eu tô dizendo isso? Claro que eu tenho um ritmo de leitura rápido, mas para dizer que é possível. Se eu li em 3 dias, você lê em uma semana, fazendo outras coisas, né? Eu tava de férias, fazendo outras coisas, mas tirava aí um pouquinho do dia, ou alguns dias mais do que um pouquinho. Então, para dizer que assim, dá para ler, não é uma linguagem difícil. É o livro mais legal do Machado de Assis? Não. É o livro mais divertido da lista? Não. É o livro mais difícil da lista? Também não é. E como ele é novo, e ele vai entrar esse ano no vestibular, né? Vestibular 2020, estamos gravando esse vídeo em julho de 2019. Eu acho que vale a pena você dar uma chancezinha para o Quincas Borba. Não se assuste, tá bom? Espero ter podido ajudar. Se ficou alguma dúvida, algo que eu ainda possa te ajudar, deixa aí nos comentários. Ou me conta, você já leu, você gostou, você não gostou, você gosta mais desse, gosta mais do outro. Comenta aí pra gente, então. E eu vou embora porque eu falei pra Camões hoje, nossa senhora, demais. E eu volto depois com outros vídeos pra você. Obrigada por ter assistido, um beijo e até a próxima.